Casa de Deus. Você é muito importante para Deus. Cada um de nós somos de grande importância para Deus. E uma das coisas mais lindas que a palavra de Deus nos ensina é que o domingo, o primeiro dia da semana, porque somos cristãos, nós devemos estar reunidos em nome de Jesus Cristo, porque Ele é o único caminho que nos leva até o Pai. Eu fiquei até contente quando eu vi o Luiz Carlos com o copinho de água. Eu falei, vai chegar um para o pastor aqui, mas eu acho que parou por ali, né, Luiz Carlos? Parou o negócio por ali, viu? Eu até vi, falei, vai chegar um aqui, né? Mas, pois é, quem sabe no próximo culto. Mas, meus irmãos, é uma alegria para nós estarmos na casa de Deus. O domingo é um dia separado para estarmos reunidos. Primeiro encontro com Deus. Nós estarmos na igreja é o motivo de nós nos reencontrarmos com Deus. O segundo grande motivo, que eu sempre digo, é reencontrar os irmãos, né? O presbítero Abelardo, que estava viajando, está retornando. O presbítero Marcos, os irmãos que estavam... Marcos, né? Marcelo. Marcos é o filho do português lá do Manuel. Mas é uma alegria para nós estarmos reunidos na casa de Deus, nos reencontramos com Deus, com os irmãos, e o momento da palavra é o momento de nós nos reencontrarmos conosco, com nós mesmos. E o texto que nós vamos trabalhar nessa noite está lá em João. João, capítulo 11. O Novo Testamento começa em Mateus, Marcos, Lucas e João. João, capítulo 11. E nós iremos ler alternadamente do versículo 38 até o versículo de número 45. João 11, 38 a 45. Obrigado, Ana Paula. Deus abençoe. Está projetado, mesmo assentados, mas em sinal de reverência à palavra do Senhor, eu irei começando a ler o versículo 38 e, em seguida, a igreja, até chegarmos no versículo de número 45, onde todos nós leremos a uma só voz. Assim diz a palavra de Deus. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. E era este uma gruta, e cuja entrada tinham posto uma pedra. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Até aí, meus irmãos. Vamos fechar nossos olhos, vamos baixar nossas frontes, vamos orar mais uma vez. Pai amado, Pai querido, este culto é para o Senhor. Louvado seja o teu santo nome. O Senhor é um Deus que conhece cada um de nós, conhece as nossas necessidades espirituais e patrimoniais. Muitas vezes, Senhor, ao chegarmos aqui, na tua casa, estamos cansados, estamos deprimidos,
Mas nós temos certeza, Senhor, que o Senhor é o único que tem o poder de restaurar a nossa alegria, a nossa felicidade e, acima de tudo, queremos sair daqui comprometidos com as coisas do Teu reino. Por isso, ó Deus, nesse momento, esteja presente, que as palavras que saírem da minha boca, possam edificar o nosso próximo, que seja conforme a Tua vontade, que eu seja usado conforme a Tua vontade. O Senhor é um Deus, o Deus do impossível, o Deus que fala aos nossos corações. Fala-nos, Senhor, agora, nesse momento, é o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, esse capítulo e esse texto, eu extraí a mensagem com o seguinte título: Nunca duvide. Nunca duvide. Esse texto, ele fala da ressurreição de Lázaro. É uma história onde brilham dois aspectos: o aspecto da divindade e da humanidade de Jesus Cristo. Nós temos dois aspectos aqui que levamos em consideração nessa história, que nos chama a atenção. O lado humano de Cristo, porque a palavra de Deus diz que ele chorou ao saber que Lázaro havia morrido. E o aspecto da divindade, porque ele ressuscita Lázaro, quando ele diz: Lázaro, vem para fora. Meus irmãos, Jesus, ele não estava longe quando foram chamá-lo. Marta e Maria manda buscar Jesus. Ele estava a cerca de 3 quilômetros dali, que daria menos de 4 horas de caminhada. Mas ele não foi. Aí você pode falar assim: mas por que Jesus não veio? Por que ele não atendeu enquanto Lázaro estava doente? Esperou ele morrer para ir até Lázaro. Ele poderia sair andando e chegaria ali rapidinho. A Bíblia diz que eram 15 estádios, cada estádio tinha cerca de 190 metros. Ele estava próximo. É como se fôssemos daqui a Marginal andando. Mas ele esperou Lázaro morrer e já estava há 4 dias sepultado. E enfaixavam os cadáveres e colocavam em cavernas, não enterravam. Mas por que então Jesus não atendeu se ele chorou? E ele já havia frequentado a casa de Lázaro, já tinha ficado hospedado na casa de Lázaro, Marta e Maria. Meus irmãos, uma explicação muito simples. O que Jesus estava querendo mostrar aqui era a divindade, a soberania de Deus nas nossas vidas. Era isso que Jesus estava mostrando e nos mostrou como Deus é soberano na nossa vida. E havia entre os judeus um espaço de 3 dias que era do tempo que a alma levava para chegar até Deus, e já se passavam 4 dias. Isso deve ter então deixado os judeus mais confusos ainda. E aquelas pessoas que estavam lá para testemunhar a glória de Deus. Essa introdução nos remete a 3 pensamentos que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite. O primeiro aspecto, a primeira observação, é que Jesus ele faz o impossível, e nós, eu e você, fazemos o possível. Jesus ele faz o impossível, e nós fazemos o possível. A parte dele é o sobrenatural. Fazer Lázaro voltar a viver por parte dos homens era remover as pedras. A parte de Jesus era ressuscitar Lázaro. A parte dos homens era remover as pedras. Meus irmãos, muitos de nós reclamamos, às vezes, do atraso de Deus nas nossas vidas. Nas nossas orações, muitas vezes nós pedimos, e às vezes nós
Não temos as respostas que nós buscamos, assim como Maria e Marta não entenderam por que Jesus não atendeu de pronto, eles eram tão amigos. E os discípulos, aquelas pessoas que estavam com Jesus, falou assim: puxa vida, Jesus chorou, se comoveu, ele não poderia ter feito isso antes. Curar uma pessoa é simples. Hoje, e não estou dizendo aqui de forma alguma, que a enfermidade, você não deva procurar um médico, não é isso, porque nós já sabemos de certas histórias que pastores falaram: você está curado em nome de Jesus. Não, Deus faz o impossível, mas nós precisamos fazer o possível. Temos que procurar os médicos, fazer os nossos exames preventivos, o check-out. Temos que ir lá fazer os nossos exames. Isso é a parte dos homens, é o possível. Meus irmãos, muitos de nós reclamamos nos atrasos de Deus, não é mesmo? Às vezes Deus chega atrasado, e às vezes nós questionamos: por que Deus não chega na hora? Por que o socorro não veio na hora? Às vezes se Deus tivesse me atendido, não teria acontecido isso. Quantas vezes nós ouvimos isso? Meus irmãos, Ele quer mostrar que Ele tem o poder sobre a enfermidade, não apenas sobre a enfermidade. Jesus está mostrando aqui que Ele tem poder sobre a morte. É por isso que muitas vezes Deus se atrasa na nossa vida. Nós cremos que Ele pode curar, cremos, mas isso não quer dizer que nós não devamos procurar um médico, tomar os remédios prescritos pelos médicos e procurar bons médicos. Ele chega porque uma das coisas é mostrar que Ele tem poder, e Jesus tem um poder sem medida. Ele chega e dá uma ordem: Lázaro, sai para fora. Pode parecer absurda, pode parecer uma ordem absurda, porque Deus trabalha assim na nossa vida. Ele faz coisas que nós não esperamos, que para muita gente é absurdo como Deus age, como Ele mostra o seu poder diante de nós. Ele é soberano, acabamos de cantar, Ele é soberano, Deus é soberano. O impossível é de Jesus, o possível é o nosso. Eu vou fazer o impossível, mas o possível você deve fazer. E aqui vai uma observação: nós não podemos confundir fé com inação. Não podemos confundir fé com alinhamento, com ausência de luta, coisa que nós devemos fazer. Eu não consigo arrumar um emprego, mas você se preparou? Alguém chegou para você, Dr. Magno, e falou: olha, você é delegado de polícia, está aqui o seu brasão, o seu distintivo, a sua identidade, e assume uma delegacia? Não. Doutor Abelardo, alguém chegou para o senhor e falou: o senhor é oficial da Polícia Militar, assim, está aqui? Não. Estudaram, correram atrás, se esforçaram. Isso é o que nós humanamente devemos fazer. E o que é que Deus deve fazer na nossa vida? O sobrenatural. Ele dá condições de você estudar, Ele dá condições de você comer, de ter o alimento, porque tem muita gente que tem e não consegue comer, está sendo alimentado por sonda nesse minuto em um hospital. E a palavra de Deus nos ensina: em tudo nós devemos dar graças. Meus irmãos, muitas vezes, como pastor, e às vezes nós devemos procurar as pessoas para nos orientar em algumas coisas na nossa vida. E aqui nós temos na nossa igreja um conselho de presbíteros, pastores. Mas muitas vezes, quando o problema chega até o conselho, ou chega até o pastor, ou até mim, muitas vezes, já é tarde. Não tem mais como devolver aquela situação ao estado quo ante. Não tem. Não tem mais o que fazer, porque qual era o tempo de nós procurarmos? Isso é um lado humano.
Em outras palavras, para que Deus possa agir na sua vida, é preciso você querer. E você quer se aproximando de Deus. As duas irmãs queriam e sabiam que Jesus podia ajudar a Lázaro, mas nem imaginavam que ele poderia ressuscitá-lo. Meus irmãos, a orientação de Deus, nos últimos momentos, Deus coloca na nossa vida pessoas que podem nos ajudar. Crer não significa abdicar de fazer alguma coisa. Não significa cruzar os braços e dizer, Deus fará alguma coisa para mim. Crer é invocar o Espírito Santo de Deus na sua vida, buscar a santidade e fazer o possível que cabe a você. Meu irmão, creia no poder de Deus, creia na capacidade de Deus, no fato que Jesus, ele se solidariza conosco e tem interesse na solução, mas creia também que a porta que ele capacita, ele orienta, ele não empurra você. Deus pode abrir a porta, mas ele não vai jogar você lá dentro. Bom, pastor, até aqui então o sermão está light, né, Magda? Está tranquilo, né? Eu quero dizer assim que, poxa, entendi, Deus faz o impossível, nós fazemos o possível, ó. Como diz o jovem, né? Suave na nave, é isso? Pois é, mas vamos dar mais um passo. Queria dar mais um passo com você nessa mensagem. E aqui eu vou para o segundo degrau, segunda observação. O grande obstáculo para fazermos o possível, vou repetir, o grande obstáculo para nós fazermos o possível, sabe o que é? A nossa falta de fé. O grande obstáculo para fazermos o possível é a nossa falta de fé. E o que a Bíblia diz sobre isso? Sem fé é impossível agradar a Deus. Meus irmãos, parece um contrassenso. O grande obstáculo é fazermos possível a nossa falta de fé. Muitos não fazem nada porque têm tanta fé que acha que Deus vai fazer o que ele precisa à revelia. E não vai. Ele ouve a ordem e deveria pensar. Ele veio, ele pediu para ver a sepultura, não era no subsolo, então ele faz alguma coisa, mas ele questiona. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Meus irmãos, aqui vai uma lição. Há ocasiões em que Deus começa a agir, mas as nossas questões e dúvidas parecem soar mais alto ao nosso ouvido do que a palavra de Deus. Você já ouviu alguém dizer assim, essa eu não sei te responder. Fala assim, essa pergunta eu não sei responder. Essa pergunta, ou assim, essa pergunta eu vou fazer para Deus quando eu chegar lá. Já ouviram? Pois é. Quando você chegar lá, você não vai ter dúvida nenhuma. Aquele que crê, sabe que tudo que ele pode, que fortalece, é na pessoa de Jesus Cristo. Quando você chegar no céu, aquele portão de ouro, na mansão celestial, você não vai ter dúvida alguma. Já se passaram tudo. Todas as suas dúvidas serão reveladas aqui para você. Meus amados, antes, ela disse assim estive aqui, essa é a minha crença. E ela diz assim, olha, ela deve ter pensado assim, a irmã de Jesus, se estivesse aqui, não teria acontecido isso. E agora, não crê? Mas agora surge outra dúvida. Primeiro o queixo, sem dúvida, e como nós deixamos dominar o primeiro por queixas. E às vezes nós murmuramos por aquilo que Deus faz na nossa vida. E Deus não se agrada de pessoas que murmuram. Me recorda muito um personagem
quando eu era adolescente, passava na televisão, ele falava assim, ó céus, ó vida, né? Qual que era o nome desse? Pois vivia murmurando. Tem crente que é exatamente isso. Oh, por que isso aconteceu comigo? Eu vou na igreja todo domingo, devolvo o meu dízimo, eu estou ali, eu canto, eu toco, por que Deus permitiu que acontecesse isso comigo? Quem disse que para você, onde está escrito na Bíblia, que você, a partir do momento que você se convertesse, aceitasse Jesus como seu Salvador, você não teria mais problema? O que nós precisamos crer é que, a partir desse momento, dos problemas que surgem, você não está mais sozinho. Você não está mais sozinho. O problema não é só seu. O problema é de Deus. Você já orou assim, nesse sentido? Senhor, não tenho mais forças. Agora é com o Senhor. Entrego minhas vidas nas suas mãos. As orientações de Jesus não são passíveis de contestação na nossa vida. Ele ouviu, o Senhor já cheira mal. Ele poderia ter respondido assim, não perguntei se está cheirando mal. Eu mandei foi tirar a pedra. Nós não devemos contestar o que Deus faz conosco. Porque se você acredita que Jesus é o único caminho que nos leva ao Pai, que Ele partiu, mas deixou o Espírito Santo aqui conosco, que Deus é Pai, você acha que Ele não sabe do que você precisa? Do que você tem medo? Das suas inseguranças, dos seus medos? Ele sabe de tudo isso. Tá, e aí, pastor, o que eu faço então? Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais Ele o fará. Palavras de Deus na Bíblia. Meus irmãos, crer não é questionar, crer é aceitar a Jesus de todo o nosso coração. Sempre aprendi que Deus sabe mais do que qualquer um de nós. E a minha orientação para você, não argumente com as coisas que acontecerem na sua vida. Levante a cabeça, que você não está sozinho, Deus está com você em cada momento. Foi caluniado, foi difamado. Saiba que Jesus passou por tudo isso. A palavra de Deus diz que Jesus chorou, Ele se emocionou quando perdeu alguém. Quem não chora quando perde alguém próximo, querido? Todos nós passamos ou iremos passar por isso. Jesus passou também. Mas nós precisamos crer que nós aqui, a minha, a sua vida é passageira. E Deus, enquanto nós estivermos aqui, às vezes o crente pensa assim, olha, a bênção nossa futura é quando nós viver ao lado. Não, Deus quer te abençoar hoje, aqui. Ele sabe o que você gosta. Ele sabe o que você precisa. Ele conhece o seu coração. Os seus dias já estavam escritos mesmo antes de nascer. Curve-se diante dele. Mas peça para que Deus oriente você. Saiba que você tem o Espírito Santo na sua vida. E a Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito. Ele coloca pessoas na sua vida que pode orientá-los. Creia e obedeça. Não por obrigação, mas por amor à palavra de Deus. E aí eu quero caminhar para o último degrau. O último aspecto que nós podemos extrair desse texto, onde Jesus se mostrou homem e o seu lado divino, a divindade. O que cabe ao homem fazer? Deus não fará por você. Em outras palavras, o que você tem que fazer, Deus não vai fazer por você. Eu me recordo quando eu tenho uma memória brilhante, graças a Deus. Eu só não guardo o nome, né, Luiz Carlos? Só não guardo o nome, mas eu tenho esse probleminha com guardar nome. Mas eu tenho uma memória brilhante.
Com 8 anos de idade, eu comecei a minha vida trabalhando, vendendo pão doce na rua, em Bauru. Pegava uma cesta de palha, ia com um amigo que chamava Eduardo, nós íamos até a padaria, pegávamos pão doce e saíamos vendendo pelo bairro. Aos 14 anos, foi meu primeiro emprego registrado na carteira. Fui aluno aprendiz de torneiro mecânico, na Rede Ferroviária Federal. A mesma escola que o senador, ministro Marcos Pontes estudou. Ele foi bicho meu lá, ele é mais novo que eu, 2 anos. Eu estava saindo, ele estava entrando. Que a mãe dele também era ferroviária, junto com meu pai. E a ferrovia tinha um Senai, e nós estudávamos lá. Desde os 8 anos, eu nunca me recordo que eu tenha parado de trabalhar. Às vezes eu fico em casa, a Rita fala, você precisa voltar a trabalhar. Fico incomodado. Mas eu gosto de trabalhar. Eu gosto de produzir, de estudar. E uma das coisas que eu sempre tive comigo é que em todo momento da minha vida, trabalhando, aquela idade dos 18 anos que o homem passa que não arruma trabalho, porque tem que servir o exército, né? Tem que se alistar, ninguém pega. Eu sempre tive comigo que Deus sempre esteve presente na minha vida. Não nasci em berço esplêndido, não. Aprendi a falar inglês lavando banheiro, no clube em Bauru chamado Luso, de basquete. Não me envergonho disso. Porque em todos os momentos, eu quero dizer, o que fica presente na minha vida é a glória de Deus. Não fui eu, é Deus que agiu. João 3,30, o que importa, está escrito aqui no púlpito, quando chegaram para João e falaram assim, olha, tem um cara ali, batizando, falando, está pegando o seu lugar. Ele falou assim para o contencioso, falou assim, olha, você que dissemina contendas, o que importa é que ele cresça e eu diminua. O que eu quero que você veja, eu quero que as pessoas vejam em você, é a presença de Deus nos seus atos. Isso é muito importante para nós que somos crentes. Que as pessoas possam identificar você como um servo de Deus, como uma pessoa crente, as suas palavras, o seu testemunho, os seus atos, por onde você anda na internet, o que você fala, os lugares que você frequenta. Se verdadeiramente ali tem um filho de Deus. Isso é importante. A semana passada eu disse, olha, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Os pés e as mãos de Lázaro estavam enfaixados, a pedra tampando a sepultura. Jesus poderia fazer assim, um estalar de dedo, que aquilo tudo se transformava, um passe de mágica, mas não. Tirem a pedra, desatem os laços, as faixas de Lázaro. Foi a ordem de Jesus. Aquilo cabia aos homens. Nós pensamos na cura de Lázaro. Nós não pensamos na glória de Deus quando passamos por uma crise. E muitas vezes, quando nós estamos numa situação, numa crise pessoal, uma situação difícil na nossa pele, doido para nos livrar daquilo, nós esquecemos que Deus quer ser glorificado na sua vida. Neste evento pelo qual nós estamos passando, por vezes, lhe deixa um evento tão grave, não se preocupem, não tenham preocupação, o poder de Deus é incomparável. O que é que impacta mais, o que mais impressiona, é que se Jesus chegasse para um doente curá-lo, ou ressuscitar um morto, de 4 dias cheirando mal. Meus irmãos, você já
os discípulos perguntaram: mestre, quando vem lá o cego de nascença, quem é que pecou? Este ou seus pais? Lembram dessa passagem na Bíblia? Para que ele nascesse assim. Aquele blá 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 humano. Aí Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas é para que nele se glorifique e manifeste a glória de Deus. Meus irmãos, eu conheci uma jovem que na sua mocidade, ela tinha uma vida não muito exemplar. Ela engravidou aos 19 anos, depois procurou um médico, fez um aborto com auxílio do rapaz que havia engravidado, e ela caiu numa depressão muito grande. E depois ela veio se converter. E eu vi que aquela moça, ela era muito triste. Ela tinha uma tristeza muito grande, apesar de querer se mostrar prestativa na igreja, tudo, mas eu via que tinha algum problema com ela. E um dia ela me procurou no gabinete pastoral e falou: pastor, eu preciso falar com o senhor que eu estou para me matar. Por quê? Porque eu sou uma assassina. Eu abortei. Eu matei a vida do meu filho. Eu falei: quando que você fez isso? Faz uns 3 anos aproximadamente. Então, uma das coisas que nós precisamos entender, quando Nicodemo chegou para Jesus e falou assim: Senhor, o que eu preciso para receber a vida eterna? Ele falou que você nasça de novo. Eu falei: filha, deixa eu falar uma coisa para você. O que você fez está feito. E Deus já perdoou você. A partir do momento que você se arrependeu, como você se mostra arrependida, aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, você precisa entender que seus pecados todos foram perdoados. O que importa é o que você irá fazer daqui para frente. Que você agora conhece a palavra de Deus. Que agora você é uma nova criatura em Deus. Esquece isso. Deixa o passado. Mas não esqueça. Procure um psicólogo. Procure um psiquiatra. Vai conversar com ele. Do ponto de vista teológico, do ponto de vista de Deus, você foi perdoada. Seus pecados foram perdoados. E aqui eu repito para você, eu falando com ela, o que Jesus falou, aqueles que apedrejavam: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Mas o que fica evidenciado é que vá e não peque jamais. Meus irmãos, depois de alguns anos eu recebi convite de casamento da moça, pude participar, fazer. E assim é a nossa vida. Assim é o nosso dia. Você já parou para pensar que algumas das dificuldades pelas quais você passou é permitida por Deus? Para ensinar lições, como Ele ensinou para Marta e Maria. Ele diz assim: olha, o que você vai ver, Marta e Maria, é a glória de Deus. Deus é glorificado. E aqui, como Deus é sábio. Como é sábio. Então nós vamos caminhar para o final. Final. Aquele final que, né? Mas não existem regras para enquadrar Deus. Não existem fórmulas mágicas que Ele faz, como querem alguns gurus, que Ele cruzou na enfermidade, né? Deixou o corpo. Não. Meus irmãos, Deus é o Deus do impossível. A glória dele está na alegria de nós crermos que Ele é o nosso Deus, o Deus do impossível. Ele ressuscitou uma pessoa que havia falecido, estava morto há 4 dias.
pessoa que ele amava. Você acha que ele não pode fazer o que você precisa, o que você está pensando nesse momento na sua vida? Pode. Pode fazer sim. Ele sabe que você precisa de dinheiro para pagar os seus boletos. Ele sabe que você precisa de saúde. Ele sabe que você precisa das coisas materiais do mundo. Mas você precisa saber que, antes de qualquer coisa, você precisa se aproximar de Deus. Buscar a santidade a cada dia e ter a admiração de Jesus Cristo na sua vida. Você é uma pessoa que é admirada por Jesus? Você é uma pessoa que é admirada por Deus? Quando falam assim, presbítero Marcelo, Deus fala o que de você? Quando falam assim, olha, presbítero Magno, o que Deus acha de você? Sabe como que a gente pode agradar a Deus, trazê-lo para próximo de nós? É vivendo e crendo que Ele é o nosso único e suficiente Salvador. É buscando a santidade a cada dia na nossa vida. Ele ressuscitou Lázaro, deu uma grande lição em todos que estavam ali, mas o que fica evidenciado é a soberania e a glória de Deus. Que seja assim na nossa vida, na minha vida, na vida de cada um nessa igreja. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar? Eu convido aqui o presbítero Abelardo para nos dirigir em oração, depois Luiz Carlos, nessa ordem, por favor. Maravilhoso Deus, te agradecemos pela tua palavra nos nossos corações e que nos orienta a crer a ponto de obedecer às tuas ordens e fazer tudo aquilo que nos é possível a partir da compreensão de que tu estás ao nosso lado. Ajuda-nos, ó Deus, a ter forças para retirar a pedra sob a tua ordem. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer aquilo que nós devemos fazer para que a tua operação ocorra na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez renovastes em nós a crença de que tu és soberano sobre a nossa vida e a tua vontade há de ser realizada, mesmo que a revelia da nossa. Nós te damos graças por isso e pedimos que saiamos daqui prontos para exercer esta palavra de fé, para exercer esta palavra de restauração da nossa confiança no teu poder. Te damos graças, ó Deus, em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Amém. Senhor Deus, damos graças a Ti, Senhor, e clamamos pela Tua infinita misericórdia, Pai, para que possamos, Senhor, entender a Tua obra, Pai. Que possamos entender, Senhor, que o Senhor não foi um mago, o Senhor não foi um profeta, mas o Senhor é Deus. O Senhor é Deus, na forma de homem, feito Jesus. Senhor, graças Te damos, porque o Senhor nos capacita a ouvir a Tua voz, Pai. Graças Te damos, porque o Senhor nos permite, Senhor, que possamos ajudar a Ti, Pai. Não em controlar as nossas vidas, Senhor, não em controlar as forças da natureza, mas sim, Pai, de obedecer a Ti, Pai, ter um momento de comunhão contigo. Senhor, que como essa palavra foi dita, possamos, Senhor, estar ouvindo a Tua voz, Senhor, obedecendo, Senhor. Se às vezes questionamos a Tua vontade, o Teu querer, Pai, que possamos fazer isso em oração, Senhor, mediante a Tua presença, Pai. Senhor, que a nossa fé esteja baseada em Ti, baseada nas obras que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Queremos Te louvar e bendizer, Pai. Exaltá-lo, Senhor, porque Tu és poderoso. Senhor, faça-se presente em nós, Senhor, que possamos transmitir o Teu Evangelho a toda criatura, que possamos mostrar, Senhor, que o Senhor é Deus e reina poderosamente sobre todos. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Mas eu